bem-vindos a mais um episódio de Boku no Hero. E finalmente foi revelado o nome de herói de Kacchan. Apesar disso ser um dos menores dos problemas. Bom, o episódio começa vulgo antes meio que da chegada do Bettins ao campo de batalha. E ele vê o vídeo do Dabi meio que falando toda a verdade do Endeavor e que meio que eles são os verdadeiros vilões de toda a sociedade. Cujo próprio tem 1.2... 5 pontos que ele está certo. E o Bettins, que estava no avião, meio que vê: você quer espalhar problemas domésticos desse jeito? Tu tava esperando, né, Dabi, maldito? Nessas horas, quando a vilania deixar a confiança nos heróis abalada e os heróis que não conseguiram prever o inevitável, jamais posso fazer a união dos vilões fazer o bem o que quer. Bom, Betty já chega com sua entrada triunfal junto com os cachorros que possuíam fios. E o Bettins voltou ao trabalho! E daí temos retorno da explicação de individualidades, como se a gente estivesse com saudade disso. Valeu, Boku no Hero! Por nos dar uma explicação que a gente ouviu mais 1000 vezes. E o Bettins consegue tear os fios para amarrar a Gigantomachia. Devolver o Bettins de volta, ele poderia ter exaltado a alegria se ele não tivesse ficado todo explosivo e machucado. E o Kacchan? E esse negócio de estar desaparecido? Não esconde, Kacchan. Eu sei que você está feliz por o seu sensei estar de volta. Apesar de ele ter feito um corte de cabelo ridículo em você. Dabi fala: achei que você tivesse morrido. Tu parece um cadáver de verdade. E o Bettins achou que um Dermet barato achou que poderia matar o grande Bettins. Mas Dabi fala que mesmo que o Bettins estivesse vivo, não tem como apagar o passado da família dele. E daí começa o combate de Shoto versus Dabi barra Toya. O Spinner meio que percebeu que o Gigantomachia meio que tava com uma falta de ar, que talvez deve ser o sonífero que os alunos da OA jogaram na boca dele. E o Spinner meio que entende o Machia, já que se ele não receber ordens, não usará sua força total. E o Spinner tenta acordar o Shigaraki, ele até recorre morder a cabeça dele. E duvido que ele saia vivo depois que o Shigaraki souber o que aconteceu com ele. Bom, a Hado ia usar um golpe meio que nos vilões, mas claro que ela foi queimada pelas chamas do Dabi. E o Dabi... Alguém pegou fogo! Uma jovem com um futuro promissor foi pega pelas suas chamas. E a gente viu o Dabi enlouquecendo, pegando fogo, rindo feito maníaco. O cara enlouqueceu. Enquanto o Shigaraki tá lembrando daquela antiga casa que ele destruiu e só murmurava destruir, o Spinner meio que percebe isso. E ele lembra que ele teve uma conversa quando ele era pequenininho com a sua mãe, que ele fala que coça quando ele está em casa. E quando ele lembra do pai, meio que ele fala: eu preciso cuidar dessa coceira. Então quando ele levanta o tom de voz, ele fala: Machia! E o Gigantomachia já sai das suas fibras. Bom, os heróis que estavam lutando contra os Numos percebem que os Numos ainda estão indo embora. Bom, 4 deles estão indo em direção ao Shigaraki. A Bunny meio que tenta ir atrás deles, só que ele percebe um Momo parecido com um bicho do deserto de Duna indo em direção a engoli-la. Só que ela salva por um misterioso herói de capa vermelha. Enquanto isso, o Bettins tenta amarrar o Gigantomachia e o Shoto todo aqui, junto com o Dabi, estão continuando sua luta. Shoto todo pistola diz que pergunta se foi realmente ele que mandou aqueles vilões matá-los. E ele fala que o Natsu quase morreu. E ele pergunta o porquê, já que ele meio que não chorava com o Natsu todos os dias. E quando ele ia falar que se o Natsu morresse, o Dabi fala: nesse caso seria mais convincente e Endeavor iria mais sofrer. Eu não sinto mais nada aqui. E finalmente vai poder matar Shoto. Bom, os Numos vão em direção, o Deku percebe isso e ele tenta se mover, não parecendo mais uma lagartixa quebrada. E ele fala que como flutuar o chicote negro, ele não se interessa se os braços dele ou as pernas estão detonadas. E quando os Numos iam em direção ao Bettins, um grito aparece: Power! Templem! Ajoelhem-se, humanos! Meu nome é Power! Quem está ao meu lado na batalha? Não, não é só Power. Esse Power. Sim, nosso lindo Lemillion voltou.
Bom, o Milho já voltou com a sua individualidade de empenhamento. E vocês se perguntam, como? E daí temos o flashback, onde meio que o Lemilho explica que vai ter uma limpeza de vilões para o Izuku e seus amigos e o professor. E meio que ele fala que ele quer ser útil. E que há cerca de 2 meses, ele estava usando seu Rebominar, que é a individualidade mais apelona de Boku no Hero, em insetos e lagartos. E estava treinando em pequenas quantidades de energia. E sempre esteve no lado dela para ver os resultados. E meio que o Lemilho se desculpa com ele, mas ele pede para usar o Rebominar nele. Mas a nossa queridinha Eri, a Doceri, finalmente com um psicológico curado, fala, não peça desculpas, foi para isso que eu estou treinando. E voltando pro presente, e o Milho, mesmo assim, meio que não, o poder dele não é o suficiente para acabar com os Numos. E meio que o Milho fala, somebody help! Parece que o cara dos onomatopeia da sala B não é o único que traz a onomatopeia viva. E daí, Bakugou surge com explosões diferenciadas. Eram granulares, poderosas e rápidas. E é a primeira vez que ele sente uma sensação na beira da morte. E ele salva Best Genius. E também Mirozinho. E daí o Bakugou lembra da frase do Best Genius que um nome de herói é um desejo. É o que o Bakugou é algo que ele quer ser e o que deve ser. E que o Bakugou ainda não tentou olhar no mundo lá fora. E voltando pro presente, o Best Genius fala, já olhou pro mundo lá fora? E o Bakugou fala, esse nome é temporário, então tenta ouvir. A partir de hoje, Bakugou é, na tradução dele, o grande deus de matar por explosão, Dynamite. E meio que o Best Genius, tão quinta série, não elegante. E o Lida, longo demais. Enejiri, tão perturbador. E o Mr. Compress, sem vergonha. E o Spinner, Kakikriger. E o Mirio, que belo nome. Por que tá rindo, seu maldito? Gente, essa cena quebra toda a tensão que tá rolando na guerra. E o Milho meio que fala pro Bakugou que meio que não haverá um futuro brilhante sem humor e energia. Que foi uma frase do nosso querido Nachai, Descanse Paz. E vai continuar lutando com meio que a energia Lida. Enquanto isso, os irmãos Todoroki estão brigando. E de repente o Dabi abraça o Todoroki enquanto ele usa suas chamas meio que azul nele. Dizendo, você deve estar sofrendo tanto. E o Shoto, seu corpo tá me queimando, seu desgraçado. Dabi fala que ele foi feliz, já que ele foi cuidado com muito carinho. Sim, o carinho da bela tapa do Endeavor. E da água fervida pela mãe de Shoto. E meio que ele olha pra cada Endeavor, que ainda estava parado. Na verdade, ele fica parado imóvel, vê o episódio inteiro. E ele fala, o boneco, que é uma obra-prima, está prestes a ser derrotado e morto pelo fracassado. Olha ele tá todo quebrado. Então ele pergunta pro Shoto que cara que o pai dele vai fazer quando ele for queimado para suas próprias chamas. O Dabi agora meio que tá virando o Coringa da vida. E aí, Deku aparece separando o Shoto e Dabi usando o chicote preto. E meio que ele tá pensando, já que meio que o Giant está sendo apoiado pelo Lemmy e os outros, tudo que eu posso fazer é interferir na vida do Shoto. Ele não tem nada para fazer a não ser interferir na vida dos outros. E que mesmo ele não conseguindo usar a força das suas pernas e braços, ele vai tentar o máximo que pode. E ele usa o chicote negro versão Frope. Eu sei que o Deku tem uma mania de meio que imitar seus amigos se inspirando neles, mas nessa parte foi perturbador. Bom, o Dabi meio que fala, ei, pare de se meter nesses assuntos de família. Mas o Deku diz, vou me meter sim. O Midoriya vive cuidando da vida dos outros. Ele fala que meio que o Todoroki é um querido amigo dele, que o mestre dele deixou forte, que é o Endeavor. E ele fala que o passado não vai desaparecer, por isso ele tá se esforçando pra assistir o Endeavor se esforçar agora. E ele fala que o Dabi não é o Endeavor. E meio que o Dabi, isso não está lógico, moleque. E fala que as chamas azuis do Dabi meio que são a individualidade do Dabi. E meio que o Dabi, todo mundo sabe disso, mas você sente pena de mim, né? Só os pecados cometidos pelo amigo da justiça. E meio que o Deku percebe, meio que só aos fios, meio que eles
soltam e o Deku sente meio que uma faísquinha. E meio que ele sente uma sensação assim. Já te viu antes. Será que é uma nova peculiaridade? Bom, o Gigantomachia meio que se solta. E quando o Deku usa sua língua, Endeavor finalmente se move e dá um socão no bichão. Bom, Endeavor desmaia, voltou a ser pedra, mas o Gigantomachia também tá desmaiando. O anestésico estava funcionando. Bom, Bert fala que não sabe quem mas com certeza estão traçando a esperança. E daí vemos Momo, Ashido e Kirishima. E daí vemos os heróis machucados, como Midnight, como Motirei, Aizawa, o President que estava inteirinho, a Midnight deixa pra lá. E também o Hawks enfaixado. E enquanto ele falava isso, o President Nick estava sangrando. Ou seja, meio que o Best Jeans ainda não estava saudávelzinho. Enquanto isso, os irmãos Shoto só lutando. Era um embate de fogo azul versus fogo vermelho. Enquanto isso, todo mundo tava dando conta com os Nomos meio que Rain. E o Best Jeans prende com força o Shigaraki, o Spinner e o Mr. Compress. E meio que o Mr. Compress meio que não sente, meio que não consegue ativar sua compressão. E lembra do que o Spinner falou e meio que ele fala que a vontade do Spinner, a vontade da Toge e a vontade do Dabi ainda estão fortes. E ele fala pro Shigaraki que eles ainda precisam realizar seus sonhos. E quando o Best Jeans ativa, vai meio que a individualidade forte nele. Meio que o Compress fala, eu vou mostrar qual é o melhor do entretenimento. E o episódio termina assim. Compress, você tá sendo azarado. Bom, foi um episódio legal. A temporada até agora tá melhor. O único episódio mais fraco foi o episódio do Bakugo Rising, mas pelo menos trouxe coisas melhores, como a volta do Best Jeans e do Lemmy, e a revelação do nome de herói do Bakugo, que nem todo mundo gostou. Só o Lemmy que meio que achou isso engraçado. Bom, no próximo episódio a guerra finalmente vai chegar ao fim, e vamos ver quem vai ficar de pé no final. Bom, esse foi o episódio 12 da 6ª temporada de Boku no Hero. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Mano, Tobias, fui.